A vida após a morte é um dos temas centrais na Bíblia, e ela oferece esperança para os crentes que aguardam a eternidade ao lado de Deus. A Escritura ensina que a morte física não é o fim da existência, mas o início de uma nova jornada. Em Eclesiastes 12:7, lemos: "E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Esse versículo reflete a separação entre o corpo físico, que retorna ao pó, e o espírito, que volta para o Criador. A morte é descrita como uma transição para aqueles que seguem a Deus. Em João 14:2-3, Jesus conforta seus discípulos com a promessa de um lugar eterno. "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." Essa promessa mostra que há um destino preparado para aqueles que confiam em Cristo. Além disso, a Bíblia ensina que haverá uma ressurreição dos mortos. Em 1 Coríntios 15:52, o apóstolo Paulo afirma: "Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados." Essa transformação indica que, após a morte, aqueles que pertencem a Cristo receberão um corpo glorificado e imortal. No entanto, a Bíblia também fala sobre o juízo final, onde todos comparecerão perante Deus para prestar contas de suas vidas. Hebreus 9:27 adverte: "E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. O juízo determinará o destino eterno de cada pessoa, seja para a vida eterna com Deus ou para a separação eterna. Para os salvos, o destino é claro." Em Apocalipse 21:4, lemos a descrição do novo céu e nova terra. "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Essa é a esperança do cristão, uma vida eterna de paz, sem sofrimento. Por outro lado, a Bíblia também adverte sobre a realidade do inferno, descrito como um lugar de separação e sofrimento para aqueles que rejeitam a salvação. Em Mateus 25:46, Jesus afirma: "E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna." A escolha entre esses destinos está ao alcance de cada ser humano, conforme a decisão de aceitar ou rejeitar a oferta de salvação por meio de Cristo. A vida após a morte, segundo a Bíblia, não é uma incerteza, mas uma promessa para aqueles que creem. Ela oferece esperança de um futuro glorioso, livre das limitações do mundo atual, onde estaremos para sempre com o Senhor.